Senta aí, galera. Senta mais pra frente, dá sua amigo, por favor, cara. Douglas. Mas eu não tá ventilando lá. Galera, eu queria propor pra gente uma conversa hoje. Eu queria que dialogar, eu queria que vocês também falassem, conversassem. Aí eu ia dar uma escandalizada, porque eu não iria, a princípio, e eu sei que talvez escandalizar alguns. Faz. Ó, Michele aí, gente. Faz. Eu sei que escandalizarão. Aí essa manhã eu propus, eu falei assim, acho que não vou ler a Bíblia não. Mas como nós não estamos preparando para esse tipo de coisa, porque eu queria que a gente conversasse essa manhã no nosso café teológico. Nosso culto. Hoje a gente tem a nossa homilia normal, que são à noite. Então, a proposta de manhã é uma proposta da gente entender e compreender algumas coisas da teologia e também da vida a partir do diálogo. Para tanto, eu pensei em um tema para essa manhã, diante de tudo que eu tenho visto, diante de tudo que eu tenho observado ao nosso redor. E aí, é um livro que eu quero recomendar a vocês, eu li pouco dele ainda, eu tenho outro desse mesmo autor, né, que eu gosto muito, e é o Paul Tournier. E esse livrinho dele aqui é um livro muito fantástico, que é Mitos e Neuroses, Desarmonia da Vida Moderna. E o Paul Tournier, apesar de ter escrito isso no século XX, né, assim, nós estamos no início do século XXI, ele no final do século XX, esse livro é muito atual. Ontem a gente estava na casa de um casal, a Raquel estava lá também, orando, buscando a Deus sempre, na comunhão dos santos. E aí eu comecei a observar algumas coisas a partir de algumas falas, de experiências próprias, de experiências que outras pessoas têm vivido. Eles têm observado que esse tempo é um tempo muito difícil. É um tempo muito complicado de se viver. E tem um texto bíblico, Provérbios 4:23, que eu dormi pensando sobre essa questão, né? Ontem à noite eu fiz umas anotações para essa manhã, para a gente discutir, para eu escrever daqui a pouco, vocês vão me ajudar. E eu pensei num tema para essa manhã, que é um mundo doente. E hoje a gente está... E o mundo está doente. O mundo está doente a partir de... O mundo enquanto terra está doente. Eu tive nessa semana lá em Brumadinho, fiz parte lá do grupo ecumênico, estivemos lá orando com outros cristãos que confessam uma fé de outra forma. E aí é interessante porque naquele mar lá você tem tanto psicólogo, você tem tanto de médicos, e aí você fica observando tudo que está acontecendo ao seu redor. Esse tempo eu estava com uma família que estava uma pessoa dentro do seu evangélico, sofreu muito. Essa pessoa relatou para nós que fez 1 ano de terapia para conseguir sair da igreja. Então a gente está vivendo um mundo doente, um mundo adoecido. Isso me mexeu muito comigo. Hoje à noite nós vamos estar lá, né, na igreja do pastor Paulo, o tema não vai caminhar dentro disso, mas talvez a gente até entre. Porque é impossível a gente pensar nesse mundo. O mundo não está são. E talvez a gente viva um dos piores momentos da história. E também um dos melhores no sentido da cientificidade. Se tudo em menos de 50 anos o mundo mudou, gente. Na verdade, em menos de 25 anos o mundo mudou. O que o Milton fala comigo, porque não é do meu tempo. Então, quando eu estou fazendo culto, ele me fala que quando ele era mais novo, ele assistia
Star Trek. Aí, tá vendo? O mundo mudou, o menino já esqueceu. E aí o Capitão Kirk pegava o comunicador e falava com a nave assim, opa, conversava com o Spock no comunicador. No tempo do Wilson, no tempo da esposa dele, que era muito mais nova. Eu tenho que sempre puxar saco de quem cozinha, isso tem que ficar claro. Paz, Senhor, paz. Senti a falta de vocês ontem, mas nós oramos por vocês lá. Quando você vê isso, parece que isso nunca aconteceu, não é um comunicador. Você fala para alguém numa nave espacial, não existe. Só que hoje, todo mundo tem celular. E muitas vezes 2 ou 3. E se você não tem 2 ou 3, tem celular com 2 chips. Então, o que parecia fantasia se tornou realidade. E nós passamos por isso. E aí eu queria ler um texto, lembrando um casal aqui, que esses dias eu estava com o pastor e o pastor falou comigo assim, nossa, eu preciso trabalhar com finanças, eu tenho um casal lá na igreja, que fosse o senhor, levava na sua. Eu queria ler um texto de Provérbios, e depois a gente pode falar sobre cavar, porque nas terças-feiras vamos começar o nosso estudo, mas eu queria ler de forma simples, que fala assim, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. É interessante porque esse texto de Provérbios, a tradução é coração, eu não fiz um estudo profundo, mas no Antigo Testamento você não tem coração, né? Então você guarda de todas as suas entranhas, ou de todas as suas vísceras, mas você não tem essa concepção. Para nós isso é coisa nojenta, mas para eles é lá que reside tudo que você é. Porque quando você sente alguma coisa, quando você sente um medo de alguma coisa, você sente na barriga, não é? Ok, então aqui, guarda a Deus todo o seu coração, ou seja, de todo o seu ser. E nunca, talvez, esse versículo, ou sempre foi, mas agora, a gente precisa se voltar muito a esse tipo de ensino. Guardar o coração. E eu queria que a gente pudesse apontar, eu queria que a gente conversasse sobre algumas coisas, que a gente escrevesse aqui no quadro, a partir de vocês, algumas coisas que a gente entende, não sei, talvez de doenças desse tempo, ou de problemas que esse tempo carrega. Ou se você quiser falar, nós vamos escrever aqui. Aí eu vou escolher 3 coisas para a gente fazer uma ordem assim, o que seria individual, o que seria do coletivo, e vamos tentar pensar sobre isso. Pensar sobre esse mundo doente e talvez nos descobrirmos também doentes. Porque a religião muitas vezes faz isso e eu nunca vi a religião fazer tanto, assim, ser tão exposto, não vou falar que ela nunca fez tanto, como nesse tempo. Como essa irmã que conversava com a gente, que falava que ela teve que fazer terapia 1 ano para conseguir sair da igreja, ou da religião, não sei o que a gente deve falar, porque ela não aguentava mais. E ela foi com um extremo tão grande que ela estava conversando com a gente esses dias, que para ela, quando ela pensa em qualquer igreja, ela passa mal a semana. Porque ela fala, ela passa mal, literalmente. Então isso é muito complicado. Isso é terrível. E aí eu penso que o que ela vive, ela não vive só. Talvez temos pessoas no nosso meio, talvez temos pessoas que estão próximas a nós, ou talvez nós mesmos passamos por isso. Só a gente não fala com ninguém. E eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso essa manhã. Sobre como está o nosso coração, sobre como que está a nossa vida. E aí eu queria que a gente, de repente, escrevesse o que vocês acham. Vocês podem falar de sintomas, vocês podem falar de causa, o que você acha que pode ser a causa disso, e depois nós vamos discutir um pouco sobre isso. E eu sei que às vezes é difícil dar o start, né? Porque a gente, que palavra? Fala a palavra que você quiser, nós vamos escrever algumas coisas aqui e nós vamos ver essa coxa de retalhos, o que vai dar, lembrando que acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende
toda a sua vida. Eu não vou emprestar agora, não vou emprestar esse mês, nem mês que vem, mas daqui 2 meses vocês podem pegar, porque eu estou terminando de ler um James Dunn, mas se vocês quiserem pegar o meu livro lá, vocês podem pegar Mitos e Neuroses. Ou Tournier, Paulo. Aí vocês sabem o que é em inglês. Ou Tournier. Isso. Fantástico o livro. Ele tem um outro livro muito legal, que eu tenho também, que é Culpa e Graça. Então, tudo que Tournier escreveu, pode pegar. Ele não é teólogo, né? O Tournier, ele é psicanalista, ele é psicólogo, esse tipo de coisa. Aí já dá para vocês entender que o cara é muito bom. E é lógico, pode continuar comprando Augusto Cury, mas se você comprar por Tournier, você vai entender que é um pouquinho melhor. Ou o Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, é muito bom também. Mas o Tournier, eu acho a leitura dele mais fácil. Né? O Viktor Frankl é muito... A leitura dele é mais complicadinha para quem gosta. Ok? Vamos tentar falar dos males desse tempo, vamos tentar... A gente já falou sobre algumas coisas de pós-modernidade aqui na nossa escola, quem anda comigo já ouviu isso há mais tempo, mas antes de eu falar sobre isso, eu não repetir, eu queria que a gente... O que vocês acham? Talvez a pergunta vai ser... Talvez a primeira pergunta é: será que o mundo está doente? Talvez essa primeira pergunta a gente tem que fazer. Será que o mundo está doente? Vocês acham que sim ou que não? Então, se a resposta é sim, então vamos pensar. Aí a gente pode até trabalhar sintomas e causas, não sei como é que a gente vai fazer isso aqui, vocês vão me ajudar? Tá, qual seria? O que seria? Quais são as doenças? Pode falar. A individualidade das coisas. Então vamos colocar aqui, individualidade. Depressão. Síndrome do pensamento acelerado. Legal. Peraí, vamos de cada vez, só para não entender. Tá. Mas é legal. É só porque senão eu não consigo registrar de todo mundo. Não, mas ela que causa ansiedade. Isso. Então deixa eu, só para a gente poder captar tudo que está falando. Então vamos colocar. Então vamos colocar aqui, ó. A partir da individualidade, então, porque aí eu estou falando desse ser, dele para com ele mesmo, porque a gente tem que lembrar que nós começamos a viver a individualidade na modernidade, na pós-modernidade, ok? Na Idade Média, da Idade Média para trás, o coletivo é que manda, ok? Da Idade Média para trás, da Idade Média, o tempo de Jesus e o Antigo Testamento, a individualidade é algo que não existe. Isso é um pensamento da modernidade, da pós-modernidade. Tudo é feito, ok? Tanto que as punições por não estarem presentes à reunião, na Idade Média, lembra? Se você falta no culto, você vai ser punido. Por quê? Porque se pensa na coletividade. Está dando para entender? Idade Média para trás. Depois dos ismos todos, iluminismo, tal, que joga o homem para o centro de todas as coisas, e aí vem, né, o René Descartes lá, penso logo, ou seja, ele está falando de quem? Falando dele. Então, da individualidade. Você falou sim. Então, eu vou colocar síndrome do pensamento, vou colocar isso aqui, né? SPA, deve ser alguma coisa mais ou menos isso, né? Isso. Isso aí é tão bom pensar nisso, vai. Beleza. Então, eu vou colocar dentro dessa questão, o mundo está doente, dentro dessa questão nós temos as outras coisas. Podem falar. Falar Depressão. Está dentro ainda aqui, ó. O que mais? As pessoas estão Intolerância e ansiedade. Intolerância. Se errar, depois você me ajuda aqui no ansiedade. Não sei se está certo.
Aqui. Isso, muito importante. Estética. Vou colocar estética e aí a gente... É a verdade, né? Isso aqui é interessante, tá? Porque a estética é uma mudança muito grande. Foi algo muito abrupto e foi uma mudança muito grande. Principalmente se você parar para pensar no que diz respeito às mulheres. Mas os homens estão começando a ser atingidos agora. Mas antigamente o homem ainda se chega. Ah, então tá, o homem chega e se eu ver com a roupa igual, você fala o quê? Ó, beleza, tem bom gosto. E a mulher? Ei, vou ter que ir em casa trocar de roupa. Mas o que eu quero mostrar? O que eu quero mostrar para vocês? Os homens foram atingidos agora, mas do século XX, que é o nosso parâmetro, até agora, os homens ainda, tipo assim, você ainda tem a minoria de homens, não estão nem estragou, mas as mulheres, na maioria, vou colocar, elas foram atingidas de uma forma seguinte: a televisão, a mídia, ela é a mulher. A mulher, por exemplo, você chega, nós temos aqui a irmã da Leila, mesmo há muito tempo, que mora nos Estados Unidos. Quando você vai estudar sobre a mídia, aí eu vou falar sobre a cultura pop americana, que influenciou o mundo todo, desde a década de 30 lá, existe uma massificação no comportamento americano e principalmente no comportamento feminino. Isso ali, aí não é nosso tema, mas a gente for estudar todas as fases nós vamos entrar para a sexta fase agora do feminismo, mas as 5 fases do feminismo, a libertação também foi a libertação de todo tipo de massificação que a mulher estava sofrendo. Então, eles metiam o sutiã e falavam assim: vamos dar essa nossa turma, não, estamos livres agora. O sutiã, um ícone para elas na época lá da revolução sexual, daquele negócio todo. Então, o homem é atingido. Só que, por exemplo, e hoje o homem é mais atingido, mas isso começou de forma muito forte, no sentido de opressão, muitas vezes com a mulher, porque o homem ainda é livre. Tipo assim, ele é atingido, mas o homem fala assim: tá gordo, tá lá, beleza. Agora a mulher fala assim: tem que caminhar, tem que correr, tem que fazer isso e tal. A moda da mudança mudou. Você pega, por exemplo, você pega na época grega, qual que era a mulher para se casar? A gordona. Porque a gordona vai ter filhos fortes. Hoje não. Isso. Vamos colocar a estética aqui. Nós temos um homem, nós temos uma mulher, ok? Ou seja, então vamos colocar a estética aqui, mas vamos colocar a estética também no coletivo, ok? Porque aí a gente atinge. Porque a estética, meu irmão, não é só a estética do corpo, mas também nós temos hoje a estética da vida. Por exemplo, nós alugamos essa casa tal. Quando a gente tiver lugar aqui, que a gente queria reunir num lugar, uma das coisas que a gente alugar é o seguinte: o lugar mais bonito do mundo é um lugar agradável. Esteticamente, poxa, que é legal, tem sala para as crianças e tal. Né? Se você entra no consultório, uma primeira coisa que você vai notar é como que está tudo lá. Isso tem a ver com estética. E esse tempo, você vai escolher um óculos, você vai escolher uma roupa, você vai fazer uma faculdade. Tudo, a estética está presente em tudo. Então ela pode estar presente no nosso individual, mas ela também está lá no coletivo. Você vai fazer uma entrevista de emprego, tentar como que está errado, mas para a gente ver como que isso nos atinge. Você tem que estar apresentável, você tem que estar bem. Na verdade, hoje você tem estudo de cores, né? Aí nós temos uma arquiteta aqui, você tem estudo de cores, e a partir dessas cores você, para que tipo de ambiente? O que você vai fazer? Nós temos a nossa fonoaudióloga. Poxa, a sala é bom que seja dessa cor, porque essa cor traz isso, aquilo outro. O que eu quero mostrar? Não estou falando que isso está errado, estou falando que se aprofundou nesse tipo de estudo, nesse tipo de
ensino, ok? Nesse tipo de estudo. Hoje, isso faz parte, isso é comum para nós. Os nossos filhos vão ser muito mais. Mas vamos lá. Estética do homem e da mulher. O que mais? Que a gente pode pôr? Tem um item que eu acho que cabe nos dois, poderia ser a superficialidade. Superficialidade. Tanto na individualidade quanto na sociedade. A superficialidade é um negócio. Vou colocar. Se não for, depois vocês me corrigem. Beleza? O que mais que a gente pode falar? Ô Ju, eu acho que cabe também colocar sobre o estilo de vida. Que hoje o nosso estilo de vida mudou totalmente, a gente não está tão preocupado com saúde. Aí, devido a isso, o seu corpo adoece, aí vem as doenças, né, do século. Aí é muito legal a gente pensar como a neurose, como que aí alguém poderia falar, mas como que a gente pensa isso na estética? Porque a estética muitas vezes não tem a ver com saúde. Tem gente que, por exemplo, nós temos aquelas coisas, bulimia e tal, tem a ver com o quê? Tem a ver com saúde, não tem a ver com estética. Mas é justamente esse foco na estética desvia, né, a atenção da saúde. Isso. Totalmente, né, o visual. O visual. Se eu tô caqueta, mas eu tô magra, dentro do padrão, tá ótimo. Isso. Se eu tô magra. Lembrando que padrão, quem segurou esse padrão? Quem disse que esse é o padrão? E aí, muito legal, aí a cultura americana, no Ocidente, ela é a grande propagadora disso. Mas você colocou, só para mim, estilo de vida. Então eu vou colocar, o que eu posso colocar? Aí aqui vem aqui, ó, também, né? Vou colocar. Uma preocupação muito maior com a saúde hoje em dia, devido a uma incidência maior de tantas doenças que estão aparecendo, até mesmo termos psicológicos e manifesta dentro do corpo, que a mídia está muito mais preocupada em saber comida saudável, comida. Isso. Eu acho que a preocupação na estética voltada para a alimentação, eu acho que ela está muito maior do que antigamente. Por exemplo, nós fomos criados com leite de vaca. Isso. Hoje as crianças, a maior parte, não pode comer de vaca, tem que ser um leite X. Mas isso é uma questão econômica também, é uma questão de... Não, mas eu falo assim, hoje as crianças são muito mais intolerantes à comida do que antigamente. Antigamente todo mundo comia qualquer A coisa. comida mudou também. Com leite de vaca, com misturado com Aqui, esse ponto, irmãos, que a gente esquece, mas na sociedade, economia. A economia é um ponto que fez com, inclusive ela movimenta todas as outras coisas. A economia, entre aspas, né? O mercado, que se tornou um Deus, e todo Deus é invisível, então alguém já viu o mercado? A gente não viu o mercado porque é um Deus invisível também. O mercado que se tornou um Deus, ele gera. Por exemplo, vamos pegar a propaganda que a Globo fazia antigamente. Que a Globo fazia quando começou a gravar o mundo evangélico. Ela falava assim: som livre, toca, vocês adoram. Nós tocamos. Porque para nós não tem nada. Se está dando dinheiro, a gente toca. O que dá dinheiro, a gente traz e a gente toca. De Zezé de Camargo a Roberto Carlos, o estilo pode ser diferente. Se dá dinheiro, a gente toca. O que está dando dinheiro agora? Essa galera está vendendo muito CD? A gente toca. Essa questão de adoração é por conta de vocês. Nós não estamos nem aí. Lógico que a frase não quer dizer no sentido, não deixa falar de televisão, mas mostra para nós. A som livre toca e você adora. Tipo assim, o que vocês vão fazer com isso aí? Você vai comprar e vai pagar a comida saudável. A comida saudável é mais cara ou mais barata? Propaganda, estilo, você tem ou você não tem. Isso, estilo, você tem ou você não tem. Ou seja, essa questão É o consumismo. é o consumismo. Porque, tipo assim,
você consome, as pessoas associam o consumismo à felicidade. Então, você está triste, no shopping calmo. A gente já tem essa ideia, que comprar batom. A gente tem essa ideia. Isso. Inclusive, nas nossas ministrações para casais, isso inclusive aparece. A gente não luta contra algumas coisas, a gente vai não, porque você tem que ser paciente, sua esposa não está bem, leva ela para o shopping. Quantas vezes a gente escuta isso em negócio de casal? Não é? Vamos sentar, vamos orar, vamos buscar resolver, vamos ver quais são os porquês dos conflitos. Não. Se a sua esposa não está bem, pega ela e leva para o shopping. Aí a esposa fica feliz, o marido fica com depressão. Isso. Mas aí vem duas frases que eu acho legal. O que vocês dois falaram. Por isso que eu falo, é importante a gente pensar esse tempo. Porque aí, você falou um negócio que ela tinha falado. Mas aí vem a primeira parte. Aí nós vamos voltar lá pro negócio. O consumismo. Mas tem que dar dinheiro. Aí. Isso, não tem graça no shopping sem dinheiro. Isso, irmãos, presta atenção aqui, gente. Gente, porque eu quero que a gente pense para além do que a gente. Presta atenção aqui. A gente não está pensando só nisso, nós temos que pensar para além. Nós estamos pensando nas doenças que isso faz. Nós estamos colocando de sintoma do que é doente, da doença. Nós estamos, só concluindo assim, nós estamos colocando aqui. Isso é bom ou é ruim? O que a gente está colocando é ruim. Como que nós vamos tratar disso? Nós estamos colocando que são coisas que são ruins. Mas tem que dar dinheiro. Ok, esse dinheiro vai sair da onde? Esse dinheiro afeta o quê? Aí me vem, que achei fantástico, vou voltar a dizer, o que o Gustavo e a Isabela trouxeram para a gente, quando eles falaram sobre o lar, sobre finanças. Aquilo é tremendamente espiritual. Essa semana um pastor falou para mim, vou contratar um curso, e eu quero fazer um curso para a minha igreja, porque hoje tem muitos cursos disso, que é voltar a dar dinheiro, ensinar a pessoa a dar com dinheiro. Eu falo, tem um casal lá na minha igreja, eu falo com eles, chama eles aqui, eles fazer um culto, fazer isso aqui no culto, que é a unção de Deus que teve para nós lá. Mas aí, deu dinheiro, e aí não fica bem, porque na sua individualidade a gente está olhando isso aqui, mas o outro fica assim, como é que eu pago esse negócio? E a gente não trata o que antecede, talvez, a ansiedade ou o que gerou, a gente só trata o sintoma. Quando a gente só trata o sintoma, a gente não trabalha o problema. E aí, por isso que eu estou falando, a gente tem que parar de pensar que nós estamos fora disso. Isso aí é legal só para a gente pensar que nós estamos doentes. Porque nós temos, às vezes, a mania, por estar dentro de um sistema religioso, de achar que nós estamos isentos ou imunes disso. Isso é coisa lá para fora. Não, isso é coisa, inclusive, aqui para dentro, muito forte. E isso alimenta a intolerância. Deixa eu só... É que eu ia comentar sobre... É porque tudo que está sendo falado parece que é um gancho que um vai puxando o outro. Isso, legal. Esse anseio por estar tudo belo, de acordo com o padrão que a sociedade colocou, que gera essa superficialidade. Tanto, eu vou ali, estou estressado, vou ali para o shopping por gastar alguma coisa, eu não trato o problema, eu fico no superficial, tratando os sintomas, que faz com que eu fique mais ansiosa para conseguir atender os padrões que a sociedade me impõe em todos os quesitos, que me deixa intolerante com aquele que é diferente do que o padrão coloca, que faz com que mude o estilo de vida e naturalmente me faz focar no consumismo, e aí a gente vai vendo tudo englobando, é um gancho, uma coisa vai puxando a outra. E tem uma outra coisa que entra também, que é outro gancho, que é o artificial. Tanto artificial na busca da saúde, porque hoje, você precisa de melhorar a sua saúde, tá ficando mais, um pouquinho de colágeno, que ajuda a sua pele a ficar melhor. Vou tomar um suplemento artificial que vai me fazer ter mais resistência. Aí a gente foge do natural para o artificial, que também é outro gancho que engloba também essa parte, vai estética, vai consumismo, que vai nos profissionais, o artificial se traveste em natural.
começa no meio disso tudo, tem uma coisa que está dentro da sociedade também, que é a moralidade. Que também tem a ver com a tradição, que tem a ver com a história que a gente vai construindo. Aí vou colocar duas palavras aqui, depois a menina leva por ali. Vou colocar junto, tá? Moralidade. E nós também temos que tratar a questão da ética. Porque isso mudou. Michele, você ia falar. Mas eu percebo muito, até no meu serviço, essa corrida por sempre estar atual. Eu não posso me aceitar desatualizado. Então, isso vai para eletrodomésticos, coisas eletrônicas, celular, mas vai para informação. Então, saiu um programa novo lá na empresa, eu tenho que saber. Tipo assim, uma notícia está acontecendo tal coisa, eu tenho que saber. Então, você sempre tem que estar atual, você sempre tem que estar correndo atrás de informação, você sempre tem que saber, sempre tem que estar atualizado. Seria a inovação? Seria inovação, tanto em termos de coisas, mesmo carro, mas eu vejo nessa questão de acompanhar o que está acontecendo no mundo. Você não aceita mais ser antigo, sabe? Eu vou falar isso um pouquinho. Eu acho que isso tudo que está acontecendo só gerou uma coisa. São relações superficiais, hoje em dia, muitas relações abusivas, e a sociedade já hoje é violenta. Eu estava acompanhando algumas notícias, vendo quanto que aumentou o índice de mulheres que reclamam que estão sofrendo abuso, seja em qualquer parte da vida, seja no trabalho, seja em casa com os pais, seja com o marido, com o ex-marido. Então, assim, é uma sociedade hoje extremamente violenta. E eu reflexo isso. Segregação. A gente tem dois lados. Pastor, tem uma coisa tem uma tendência que assim, tem um lado bom, mas tem um lado que pega isso tudo aí. Rede social. Isso. Rede social pega todas as palavras sociais e tem tanto. Aí, deixa eu só voltar para a gente tentar um pouco para não esquecer as coisas como vão sendo faladas, para a gente sempre refletir, e a gente refletir não a partir só do outro, é a gente pensar para dentro. Pensar a partir de quem somos e das relações que nós temos construído. Ok? Por quê? Porque você pega lá no final do século XX, início do século XXI, a luta que foi contra a segregação. A macro luta, né? Por exemplo, você pega o Martin Luther King lá, Malcolm X e Martin Luther King nos Estados Unidos, cada um luta contra isso de forma diferente, né? E você pega o que Mahatma Gandhi vai tentar fazer lá com a Índia, aí você pega o que o Mandela vai fazer lá no sul, aquele bispo anglicano que eu esqueci o nome dele agora também, ou seja, e o que a gente faz hoje, até dentro das nossas relações como igreja. Se chegou alguém que é diferente, ou que está fora do padrão, ele vai estar no nosso meio, desde que ele fique quietinho no cantinho dele. Ele pode estar. Aí a gente acha que está no meio, mas estar no meio é ser um. É somar com tudo que ele é e com tudo que ele tem. Isso é ser um. Uma pessoa faz um só carne porque ela se entrega totalmente, mas se entregou totalmente, eles são um. Às vezes, nas nossas relações, a gente não quer ser um com o outro, como Jesus falou lá no livro de João. Pai, e assim como eu e o Pai somos um, ser igreja é você ser um com o outro. Nesse tempo, quando a gente olha para esse tempo, é fácil ser um com o outro? É difícil ser um com o outro. Porque a gente tem um tanto de coisas que a gente olha antes para poder ser um com o outro. A partir até da estética. E da estética, vamos colocar da estética intelectual.
da estética em todas as suas facetas, em tudo que a gente pode falar. Ou seja, que se a gente ficar aqui, nós vamos ficar o dia todo e nós vamos colocar muita coisa. Vai dar para a gente colocar muita coisa. Tem segregação na sociedade, você tem segregação dentro da igreja, você tem segregação pessoal. Ou seja, me parece, e aí eu fiz algumas anotações a partir de algumas coisas que eu li do Tournier, e aí o Paul Tournier, o que ele faz? Ele pega toda a história do mundo e faz como se o mundo fosse uma pessoa. Aí ele fala que o mundo saiu infância, adolescência e vida adulta. E aí ele não coloca direitinho com essas palavras, né? Mas aí para a gente discutir essa manhã, eu fiz algumas anotações sobre vivemos hoje uma crise, porque se o mundo está doente, significa que a gente está em crise. A gente está em crise aonde? Em todos os setores. Medicina, direito, ciência, economia, política e religião. Nós estamos numa crise generalizada. Como nos comportar no meio da crise? Aí eu volto a falar, como eu já falei antigamente, e eu gosto muito do padre Libânio, né, falecido padre Libânio, quando ele trabalhou a pós-modernidade. Porque a gente está vivendo uma mudança de tempo e a gente não sabe quem é. E aí vou voltar para a teologia. A gente não sabe quem é porque a gente não sabe quem é Deus mais. Você não sabe quem é Deus, você também se perde. Agora vamos voltar para a Gênesis. O homem perdeu a sua relação com Deus, porque o homem quis ser igual a Deus. Aí nós vamos voltar para o quê? Em vez da gente progredir para uma vida adulta, parece que a gente regride para a infância. Ou talvez a gente está numa fase que é pior do que a infância. Vou chamar pior no contexto que a gente está falando. A gente está na adolescência. Porque a adolescência é a fase que você... É a fase que você recebe um tanto de coisa. É a fase que a gente está, tipo assim, com os hormônios à flor da pele. Isso. A gente sabe todas as coisas, a gente tem todas as respostas. Não há lugar para dúvida, inclusive a gente ouve isso nos púlpitos. Ter fé, não ter dúvida. Já ouviu? Então, quem disse que ter fé não ter dúvida? Ter fé é continuar a crer apesar da dúvida que eu tenho. Como que é o céu? Não sei não, mas eu sei que Jesus falou para me buscar e que um dia eu vou estar com ele num novo céu e numa nova terra. Mas como que era? Eu não sei. Como diz o... Como é que é o nome do filósofo, gente? Que ele falou, e o teólogo, ele falou que fé é um salto no escuro. Isso aí, meu filho. Desculpa, não escutei. Isso, você vê das coisas que não se vê. Ou seja, fé é um salto no escuro. Só que o mundo hoje... Agora, a nossa fé tem razão? Tem razão. Por quê? Porque a nossa fé é histórica. Já falou isso algumas vezes. Mas tem coisas que a gente não faz nem ideia de como seja. Qual que é o negócio da expressão? Os meninos, quem estava lá viu? Eu não sei. Eu só sei que Jesus ressuscitou. E eu só sei que ele foi o primeiro que ressuscitou. E agora, um dia, eu vou ressuscitar também. Se ele não voltar antes, e eu não sei quando que vai voltar, no dia que eu partir, quem quiser encontrar comigo é só seguir o mesmo caminho que a gente está tentando seguir, que é andar com Jesus. Só que parece que a gente está caminhando. A adolescência é um período complicado. Parece que o mundo está vivendo essa mudança de tempo, dessa mudança de paradigma. O mundo está vivendo a adolescência. A gente entusiasma muito com o que vem na nossa mão, mas a gente também perde o entusiasmo muito rápido. Aí a gente parece que volta lá para a infância, né? Porque seu menino insiste em te comprar ter brinquedo, aí você fala assim, você junta, quem tem filho sabe disso. Você vai lá e fala assim, nossa, ele vai gostar desse negócio, esse negócio é top. Aí você chega lá, você não tem dinheiro, aí você compra o negócio, pá!
Aí no terceiro dia você fica nervoso, você quer bater no seu menino, você fala assim, você comprou o negócio, já está jogado ali do lado. Pra que você fez? Aí está brincando com a caixinha de fósforo, aí você fala, meu Deus! Mas a gente vive isso na nossa vida, às vezes, como criança. Né? Lá na psicanálise é os estados de ego, é o pai, é o filho, é... A gente vive isso nas nossas relações. Vamos pensar sobre nós, como uma comunidade. Tá, vamos fazer e servir, tal. Eu estou desanimado. Tem uma coisa que só a vida adulta de verdade traz para a gente. Que a adolescência e a infância não trazem. Que é responsabilidade. Eu faço porque eu sou responsável. É responsabilidade minha. Então isso caracteriza muitas vezes o adulto. Então quando a gente vê um adulto que tem responsabilidade, qual que o peixe fala assim? Você parece criança, mano. Você parece menino. E o nosso desafio é guardar o nosso coração em meio a tudo isso e mais coisas que deveriam ser escritas e a gente não escreveu. Como guardar o nosso coração numa época tão difícil? Desculpa. Aí, a maturidade está lá no ego. É voltar-se totalmente à obediência à palavra do Senhor. Só que nós temos um outro problema com isso. O problema agora é que na adolescência nós entendemos que nós temos a resposta. E que nós sabemos quem é Deus. E que nós sabemos que o que Deus tem para nós, por quê? Porque na adolescência se vive de forma muito forte a individualidade. E não existe obediência a Deus na individualidade. Porque Deus, quando Ele... O que é muito bom é o homem e a mulher, ou seja, a coletividade. Porque Deus é coletivo. Porque Deus é Pai, Filho e Espírito. E isso só que para nós não. E aí a gente... Por isso que não é tão simples. Porque a gente fala, não, eu sei o que é bom para mim. Alguém pode falar o que é bom para mim? Não, ninguém pode falar o que é bom para mim. Inclusive, essa é uma frase muito usada. Às vezes é usada até no meio do casal. Não, eu sei o que é bom para mim. Se eu comparar a adolescência com a vida com os pais, que é a vida do cristão com Deus, ele não faz confiar. Os adolescentes não confiam nos pais, sabem o que é melhor para eles. Da mesma forma que nós cristãos estamos vivendo uma dificuldade tão grande que Deus sei que é melhor para mim. Também não confiamos que Deus sabe que é melhor para nós. É a dependência e confiar, ter a fé que Deus sabe que é melhor para nós. E realmente seguir o caminho dele. Esse que está sendo difícil, confrontar o meu eu, o meu ego, o meu egocentrismo, a minha individualidade com Deus. Deus, eu sei que o Senhor sabe o que Ele levou para mim, mas eu não estou querendo seguir. Vem a teimosia da justamente da adolescência, mas não é a minha direita. E aí essas coisas vão gerar ansiedade, essas coisas vão gerar intolerância, essas coisas vão gerar superficialidade. Da mesma forma que adolescentes sofrem com isso. Nós estamos usando, hoje em dia, o cristão em si está sendo um adolescente. O adolescente sofre tudo isso. Sofre a depressão, que ele não sabe o que é melhor, mas ele acha que é melhor. Mas fica naquela dúvida de dar um passo adiante, sabe, ter responsabilidade, mas não para ter responsabilidade. Fica naquela ansiedade, que será do meu futuro, mas ao mesmo tempo é curtir meu momento. Então, tudo é relativo com a que nós vamos viver. Nós vamos viver uma adolescência realmente. A forte dependência de Deus, a forte de acreditar que Deus sabe o que é melhor para nós, mas vamos pais sabe o que é melhor para os filhos. Na grande maioria. Como viver? Aí, por isso que é interessante, irmãos, às vezes, por que é importante a gente ganhar um tempo, seria, ou gastar no sentido de investir um tempo para a gente pensar nisso? Pode falar. Se a gente pensar nesse momento de adolescência, essa crise de adolescência, ela vem do processo de mudança, da fase infantil para o adulto. E em muitas ocasiões, na grande maioria delas, ou talvez em todas, ela é extremamente necessária. Porque se está em crise, significa que há uma dúvida sobre como eu vivi para viver de uma forma madura. E identificar
identificar no momento da adolescência, se eu estou em crise de eu sei, desse jeito que tem que ser, eu posso resolver todas as coisas, e ao mesmo tempo eu quero ser criança, eu não quero ter responsabilidade, eu quero ser cuidado. Então, ter essa crise e fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, identificar o momento que nós estamos, vai definir que tipo de adulto nós seremos. Ou se seremos adultos em algum momento. Identificar essas crises, ver que é esse processo de mudança. O que eu estava fazendo? E o que eu vou fazer agora, nesse momento de mudança, que gera toda essa crise, vai determinar o que eu vou ser depois. Então, identificar isso é que vai fazer essa diferença. Qual é o problema, identificar o problema e correr ou para a solução ou se esconder e continuar permanecendo na adolescência por essa vida. Isso também está acontecendo a alienação moral do cristão. Tem tanta coisa que envolveu um cristão que fica cada alienado. Certo, não certo, acontece, você vê, cria aquela dúvida, se será que realmente acontece? Então a gente vê se a gente progredir, a gente está voltando. É a da adolescência que cria o seu grupo. Os adolescentes, não, eu sou emo, eu sou sei lá o quê, eu sou do rock, aí você cria o seu grupo. Você entende que toda a verdade está no seu grupo. Exatamente. Quem ia falar? Eu e a Rafa estamos sobre o assunto e é muito interessante. A gente estava falando, é muito interessante que ela falou da adolescência, da confiança em Deus. Fez a gente pensar um pouquinho, por exemplo, na teologia da prosperidade. Porque o adolescente ele sabe a resposta de tudo. O adolescente ele não se crítica. Então, lá no meu serviço, o meu coordenador chega e me chama a atenção. Nossa, eu estou humilhada, mas eu tenho Deus, que é o gênio da lâmpada mágica, e eu vou tomar o lugar desse coordenador. Isso é muito adolescente, isso é muito assim, eu sei tudo, eu tenho tudo, e isso está geral. E fora da igreja, a gente vê muitas páginas na rede social de acolhimento. Tudo bem você não está bem hoje e tal, essa coisa, né, de acolhimento mesmo, porque segundo desses adoecimentos é muito significativo. Só que na igreja também está assim. Não é tão distante da gente. É uma coisa assim, eu tenho Deus, então eu não posso ter uma doença, eu não posso Passar problema. passar nenhum problema. Assim é o julgamento. Isso. Lá eles vão estar em pecado. A doença está em pecado. A cobrança está com pecado. Aí volta naquela parte lá. Aí volta nos fariseus lá, né? Tipo, Senhor, quem pecou? Esse ou faz para que. Né? E a Rafa falou uma coisa que muito da presença. Não, é que esse negócio de tipo, você tem que ser feliz, porque senão ela falou uma coisa, né? Não importa o que você esteja fazendo, o importante é que você seja feliz que ele seja feliz. Enquanto a Bíblia, em momento nenhum, Deus nos garante uma vida plena de felicidade, nos garante uma vida plena da presença dele. Tanto que um dos nomes dele é Deus Emanuel, Deus conosco. Independente se você está lá ferrado, ele está lá com você. Outra coisa que eu queria lembrar, que o João colocou, que gera entender que tem que, acima do pensamento acelerado, tem a ver muito com essa questão também de ter que saber tudo o tempo todo. Essa questão, né, nós não paramos mais, eu falei isso ano passado, talvez valha a pena a gente visitar isso uma noite aqui. Nós não temos tempo de meditar mais. A gente não para mais. Para nós é urgente agora, é movimento, isso adoece. Mas começou a essa doença, que ensina o pensamento geral, está começando a criança. Isso. Eu tenho 5 anos, mamãe, eu estou arrumando, me dá o celular. Isso. Mamãe, eu estou boa, eu estou entediada, eu estou sem nada para fazer, me dá o celular, me dá o iPad, né? Porque ele sempre está buscando. Mamãe, eu tenho que conhecer, eu tenho que saber como funciona. Ele tem 5 anos. Eu quero saber como funciona, eu quero saber isso. Outro dia fez uma pergunta que tem 4 anos e isso. O Elton vai responder isso agora para a criança. Porque não é pressuposto aquela idade de 3, 4, 5 anos que você está respondendo uma pergunta que diz respeito à adolescência, começa a responder na adolescência. Esse pensamento legal não é de nós, está começando já das crianças. Nós estamos absorvendo agora pedacinhos. Se nós não sentimos essa consequência sempre do pensamento acelerado, de não conseguir relaxar sua mente, meditar, imagina nossas crianças. Está numa
ambiente, só que as crianças absorvem isso muito mais fácil. Ele começou a absorver desde baby mesmo, desde quando era bem pequenininho. Já tá absorvendo isso. Então, fala da identidade, tem que dar isso que eu vi, porque você não tiver isso, você não vai ficar bem. E a gente viveu sem tantas coisas, sem tantas tecnologias. Eu hoje em dia não sou a favor, por exemplo, de deixar o tempo na frente da televisão e falar isso em casa. Eu sei que é difícil no dia a dia, mas, por exemplo, eu vejo alguns canais de sobre 90% você tem que comprar isso, você tem que fazer isso, você tem que ter isso aí. Ô tia, eu quero Ladybug, ô tia, eu quero o Hulk, ô tia, eu quero isso, ô tia, eu quero isso. Você é um menino, a gente tem que ser rica. Aí é muito importante a gente entender, por isso que a gente, nós precisamos de voltar para algo que aconteceu na nossa. Quem mais liga o Evangelho lembra disso. Nós fomos chamados antigamente do povo da Bíblia. E hoje a gente deixou de ser o povo da Bíblia. A gente está preocupado tanto com o crescimento, tanto com a técnica, tanto com o poder, com o empoderamento da igreja, que a gente tem que todas as técnicas que dão certo, a gente absorve sem entender o que Deus quer através da sua palavra. A gente não medita na Bíblia mais de dia e de noite. Mas o Espírito Santo, né? Dentro disso. Às vezes eu fico pensando, assim, gente, você Você pega de novo, só porque qual essa coisa de, por exemplo, de você conviver fala com o muito Espírito disso. Santo? Qual é o tempo com o Espírito Santo? Sabe? Eu acho que ele pode não agir mesmo. Assim. É uma coisa mais impulsivo. E aí vem esse consumista que está dentro dessa possibilidade, é uma coisa assim. Não, peraí, vou consultar a Deus, vou verificar. Por exemplo, alguém faz uma questão. Eu vou orar sobre isso. Não tem. Então você tem que fazer isso. Aí você procura aqui, você faz isso, você é interessante, a caminhada de Jesus é interessante, porque Jesus fazia um negócio grande. Pá! 5.000 pessoas alimentadas. Aí a Bíblia fala assim, que subia ao monte para orar. Ela estava meditando, que a nossa ideia é, porque inclusive nós temos um problema com a oração, porque para nós a oração, inclusive, é desgastante. A oração é, o cara que ora muito, ele fala o tempo todo. A oração deixou de ser diálogo, deixou de ser meditação para nós. Para nós, a oração é o cara falar assim, nossa, ali é de Deus. Eu não parou um minuto. Você não contempla. Lembra lá de Deus, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, sétimo dia. Ou seja, na plenitude, porque o sétimo para eles tem a ver com fechamento, com plenitude, na plenitude Deus descansa. E isso é importante. Porque Deus fala assim, ei, na plenitude Deus descansa. A gente não descansa. Uma das coisas que eu estava conversando com um amigo esses dias, e ele tem que trabalhar, ele não tira 7 dias para descansar no ano. Eu falei, para quê? Para modificar isso. As coisas do pastor. Ela fala assim. Aí volta para nós mulheres. Eu estou morando num país onde a mulher ficar em casa, isso é uma coisa assim, igual, você fica em casa no trabalho, é uma cobrança de trabalhar. Então a gente acaba se provocando o fato de trabalhar muito, cuidar menos e ter mais. Aí quando sai, o país é mega consumista. Não fica, colocou uma estação nova, a estação ela vai chegar a 20% do preço dela, mas depois não vai, então você te cria uma comunidade. Essa cadeira agora é branca. Não, mas na próxima ano essa cadeira tem que ser amarela. Todo mundo quer uma amarela. Então o branco fica passado. Então cria isso. E ela fala assim, cria isso. Vai com calma. Você tem que trabalhar mesmo, porque você tem um primeiro ministério, é a sua família. Se você não cuida da sua família, outras pessoas vão cuidar. Então, assim, esse negócio de consumismo, sociedade, cobrança, de ter mais do que ser, tem deixado de lado a nossa vida com Deus, não pensamento assim, o que eu vou fazer amanhã, como é que é a minha agenda, está lotada, não está aí, assim, corta um pouco do seu tempo, do trabalho, porque é uma cobrança você trabalhar, estar trabalhando. Por que você trabalha? Para sustentar um padrão. Para que você está padrão? Porque você está dentro do padrão, você está fora do padrão. E você ganha algo de crítica. Então, isso gira um ciclo tão vicioso que você vive igual para a pessoa assim, bom, agora eu estou 2 meses de férias. 2 meses de férias, você é louco? Comecei a cobrar 2 meses de férias. Trabalhei uma louca. Para ter esse período de 2 meses de férias. Mas precisava? Não, mas se eu trabalhasse menos.
Poderia ser, mas eu não ia descansar meu corpo, meu trabalho é pesado. Então, aí eu falo assim, não, mas eu preciso desses 2 meses. Cris, mas é 2 meses, você é louco, passa 2 meses no Brasil. Eu preciso dos 2 meses, meu corpo precisa descansar, minha mente precisa descansar, tudo precisa descansar. Então, ela vai fazer menos trabalho, começa a cortar o seu trabalho, porque assim, trabalho não falta. Se quer trabalhar de dia, eu trabalho. Aqui também, se quiser que eu trabalhe de segunda a sexta, de 10 às 10, você vai trabalhar de 10 às 10. Não é falta trabalho, não. Falta emprego, mas trabalho não falta. O trabalho tá aí. Então você pega e fazer qualquer coisa que faz. Isso cria essa ansiedade, essa depressão, a intolerância, a ansiedade, cria tudo isso. Porque a sociedade te cobra o ter mais do que ser. Em vez de você ser cristão, você quer ter mais. Parecer. Ser cristão, exatamente. Você não está sendo cristão, você está tendo. Para quê? Mas eu pago, eu ajudo os missionários. Gente, para de ajudar missionários com finanças, passa a fazer. Quero ver se você vai querer trocar, ser sustentado para estar fazendo a missão. Então, é muito fácil você pagar do que fazer. Até porque nessa sociedade a satisfação muitas vezes, como aconteceu na sociedade de Jesus, dar esmola era uma questão de honra. Para nós também parece, eu ajudo tantas pessoas. Mas você ia falar. O cara estava falando ali, essa semana, explodiu na rede social, aquele moço que era supostamente o dono daquele hotel. O que ele disse ali é o que todo mundo viu, né? O suposto dono do hotel que foi ele parece que deixou uma da pousada, da maneira, ele deixou um. Aquela fala dele é muito interessante. Ele diz que o que adianta, às vezes, ficar correndo atrás das coisas, e tudo vai ficar aqui. Não adianta, a gente vai correr, juntar, e a gente não vai. E aí, eu achei até que você gostava de ouvir falando. Eu vi. A Ana vai falar, mas eu queria só pegar um ponto para a gente, que é muito legal falar sobre isso, e eu queria lembrar de uma coisa que acontece na cultura pop, e que tem acontecido. E que Nietzsche falou isso lá atrás, e que a gente não entendeu, mas quando ele fala que Deus morreu, essa sociedade em que o misticismo está em alta, e porque em todas as nossas falas, nas nossas soluções, poucas vezes a gente se volta para Deus. Todos os filmes que você for assistir, principalmente desenho animado, eles têm um conteúdo moral muito legal. Eles têm um ensino muito bacana. Pode, seu menino, assiste um filme da Disney, está falando sobre obediência, está falando sobre coletividade, está falando sobre andar junto. Pode pegar, meu filho, assistiu ontem comigo, lá, o menino que queria ser rei, se eu não me engano. Os filmes falam disso. Só que a pergunta para nós, enquanto cristãos, e a partir da cristandade, a partir da teologia bíblica, porque a teologia é prática, que a gente está fazendo aqui é teologia, que se a teologia não for prática, não é teologia, a partir do que a gente está fazendo a teologia, que a gente está fazendo, a gente precisa de saber aonde está Deus nisso tudo. Porque o que o mundo está tentando fazer? Ele está tentando achar todas essas respostas também. Você pega filme infantil, todos têm um conteúdo de moral e de ética, inclusive moral e ética cristã. Existe um conteúdo de moral e ética cristã nos filmes, mas sem Deus. Aí para mim, o que Nietzsche falou está acontecendo. Deus morreu. Não é que o Deus, enquanto entidade, ser ontológico, morreu, mas é o Deus. Mas o Deus no coração do homem, porque o que a gente está discutindo aqui, as pessoas estão discutindo em outros lugares. Só que a gente tem que partir do pressuposto do seguinte: nós somos o povo que senta à mesa e conversa com Deus. Nós somos o povo que crê em Deus. E isso é importante para nós, porque essa discussão, inclusive a gente pode pegar um filme, assistir ele aqui e tirar vários conteúdos legais. Eu fiz isso no meu seminário na época de estudante. O professor falava assim: assiste esse filme, papá. Às vezes eu estou assistindo um filme muito bom, talvez seria legal para você assistir aquele filme que aquele filme fala sobre a adolescência, no cérebro da criança, divertidamente. Aquele filme é fantástico. Fantástico. Só que a gente precisa entender que existe um quê que se a gente não observa, não existe Deus no desenho. E aí, talvez um dos grandes males do nosso tempo é criar um padrão sem Deus. Criar um padrão sem Deus, inclusive dentro
nossa comunidade de fé. Porque a gente usa e usurpa do nome de Deus para se chegar a algum lugar, e a gente até chega, e a gente até cresce, e a gente até avança, e a gente até prospera, e a gente até conquista, mas não existe Deus no centro, porque a gente não para. E se a gente não para na nossa individualidade, a gente não para na sociedade. Se a gente não para, a síndrome do pensamento acelerado é uma verdade, se constata uma verdade para nós, e a gente vive toda a crise que tem vivido o século XXI. Divorcia, separa, volta, casa comum, sai daqui, sai do emprego, vai para outro emprego, vem para essa igreja, fica aqui, gosta, tem um negócio que não gosta, vai para outro lugar, sai de lá, vem para cá, faz asfalto, tira asfalto, esquece a cidade, sei lá o quê, ufa. Aí a gente tem que tomar cuidado que até mesmo a construção da relação se torna uma construção defeituosa, porque não vai existir uma entrega de verdade, porque os dois estão muito doentes para isso. A doença é tão generalizada que, na verdade, a gente hashtag, estamos todos doentes. Epidemia, pegou todo mundo. O que a gente deve fazer? Eu lembro no final do ano, alguns professores da hora de estudo, a gente ia ter um culto, falando disso ontem, a gente ia ter um culto. Na segunda, a passagem de ano seria de segunda para terça. Então eu pensei, poxa, vamos deixar domingo para a galera. Você sabe qual é o grande problema que muitos de nós temos? A gente fala assim, poxa vida, que a gente vem porque acostumou. Poxa, eu acostumei tanto ir, poxa. Aí na nossa cabeça o que eu vou fazer? Poxa vida, eu lembro que quando esse culto pela manhã, alguns não vêm, mas nós temos um culto pela manhã, e no dia que tem um culto pela manhã, que é o primeiro domingo do mês, nós vamos ter um culto à noite. No início, alguns questionaram assim, não, senhor, vamos fazer de manhã, vamos fazer à noite, porque, poxa, o que nós vamos fazer à noite? Deixa eu falar, não fazer nada também é de Deus em algum tempo da nossa vida. Não fazer nada é aprender a descansar no Senhor, é muito importante, porque a gente acelera tanto a nossa vida, o nosso ritmo, entendeu? Sabe qual que é a vantagem para alguns? Tem pastor, não sei como é que é, o pessoal fala assim, a agenda desse é cheia. A agenda cheia gera status. Perde a família. Você perde. A agenda cheia gera orgulho. A agenda cheia gera altivez. Nos falta hoje como que a gente faz? Qual que seria? A gente tem que começar a repensar, peraí. Aí isso faz a gente pensar que tipo de pessoas, e a partir das pessoas, que tipo de igreja a gente quer ser. Nós vamos copiar o que é bom do outro. Isso é importante. Nós não vamos inventar a roda. Mas, mas o que a gente quer ser? Como a gente quer crescer? E aí não é crescer no tamanho, mas é crescer, caminhar para a maturidade. E aí, tudo nosso é urgente. Aí eu lembro os Jonas colocando a primeira questão ali. Se tem um problema, antigamente era, gente, vamos sentar, não, vou estirar a cabeça. Hoje você tem que resolver de cabeça, você tem que resolver agora. Não, você está ficando, olha aqui. Tudo para nós, tudo é para ontem. Nossa, tem coisa pronta, não é generalizando, falando que cada caso é um caso, mas eu estou colocando no macro. Tudo para nós é doideira. A estética, tudo para nós é doideira. Vamos marcar um dia o seguinte, todo mundo vem de bermuda. Ei, vamos marcar, por exemplo, como essa manhã, o Jonas sempre foi o primeiro dessa opinião. Marcar um dia o seguinte, gente, vamos fazer um culto abençoado, vamos. Essa semana nós vamos ir para a Lagoa do Nado jogar vôlei. Vamos lá jogar domingo, nós vamos para a Lagoa do Nado jogar vôlei. Não pode que se for para lá, e não vai abrir a Bíblia que não tem palavra de Deus. Porque
Porque aí a gente esquece. Quando a gente está juntos, quando a gente compartilha, salmo. E ali ordena o Senhor a sua bênção. É lógico que a gente tem que pensar nessas categorias o equilíbrio. Quando eu falo isso, porque só isso também está errado. Liturgia é importante. A liturgia é importante. Chegar, dar louvor, isso é importante, isso faz parte, isso compõe. Só que a gente pode viver diferente. Como tirar? Porque tem gente, e eu lembro um amigo meu que trabalha com grupos pequenos, ele chegou, ele trabalha com vendas, não está aqui não. Ele trabalha, para não falar que não é você. Mas trabalha no mesmo ramo, igual. Ele chegou com uma pessoa e falou assim, nossa, está difícil demais. O cara, o que está pegando o seu serviço? Ele, não, meu serviço eu tenho muita cobrança, mas na igreja está mais pesado que o meu serviço, que eu tenho que multiplicar, que está chegando a época da multiplicação, se eu não fizer isso, então tal, aí isso está acontecendo comigo. Aí o cara falou, como assim? Ele falou, não, o meu serviço é manhas. Lá ele entende se eu não conseguir fechar o mês porque o mercado está ruim. Mas lá na igreja, se eu não fizer. Não, mas. Eu falo assim, quando você já tem um padrão, você já vê você quer. Isso. Eu falo isso por mim, mas a minha hora que eu tenho que eu sou capaz de fazer assim. Se eu não fizer assim, você não fez. Mas você já tem. Os outros já te olham com o padrão que você tem que fazer aquilo, independente se o mercado. Está com padrão, mas ele marido, você está no mês que você está precisando de ajuda, Um abraço, mas eu te falo, peraí, você não é minha Jesus, você não é você passou com a gente, aí eles agem da igreja tão puxada, que a cobrança é tão puxada, você tem que ir para dentro das mulheres, tem que puxar as situações, tem que participar da sexta-feira, por geração, e perguntou assim, como é que é você? E aí isso acontece muito mesmo, com a liderança da igreja, o pastor esquece que o pastor também precisa, que a liderança também precisa de um tempo para ele, ou de um abraço para a pessoa. Mas é como, e aí pastor, vai na casa de oração, vai ver tudo, vai isso, vai ver aquilo. Então assim, às vezes, muitas vezes, a agenda da igreja puxa mais por uma agenda de trabalho. Se ele trabalha, é dentro do trabalho, chegou em casa, relaxou, e dentro da igreja, você está cobrando 24 horas. Isso também causa uma depressão na própria igreja. Aí eu vou ler um negócio antes de caminhar para o final. Adolescência, muito conhecimento. E o que o adolescente entende? Ele entende que ele foi enganado. O que acontece com a gente? Nós estamos estudando algumas coisas, não estamos aqui? Aí vocês estão estudando algumas coisas na Bíblia que a gente fala, nossa, sempre fui enganado. Tem coisas que parecem que sempre foi enganado. Como uma frase que o Douglas, quando a gente está no desenho, ele fala demais. Ele, não, pastor, na minha vida toda ensinaram que era assim, parece que eu fui enganado. Aí, a adolescência, muitas vezes, a gente precisa de pensar sobre isso, tá, gente? Até o outro lado que a gente quer viver, a gente tem que entender se não é um lado a partir do sentimento de rebeldia. Você não bebe, mas agora você descobriu que você está lá tomando uma taça de vinho pecado, aí você vira rebelde, agora você fica bêbado. Você nunca bebeu, aí você vai, não, vou beber porque pode. Peraí. Uma coisa do adolescente, ele quer pensar por si. Isso nasce, e aí o povo do Rie, como ele divide antiguidade, infância, adolescência, ele pega ali até o final da idade média, ele vai falar renascimento. Ou seja, eu quero liberdade. Eu quero sair da tradição. Por quê? Porque você descobre um outro mundo. Qual é uma das características fortes da adolescência? A autoafirmação. E tem hora que essa autoafirmação é negativa. Porque a gente não sabe nem quem a gente é de verdade, mas a gente já é alguém. E aí, uma das coisas que o adolescente quer, ele quer infringir. Ele quer provar de tudo. Aí você pega o Jonas que é militar, a minha esposa que trabalha dentro do sócio-educativo. O cara entende que sabe tudo, você põe a mão, não põe a mão em mim não, hein? Eu sei dos meus direitos. Aí você vai conversar com o cara não, roubei mesmo e tal, porque ele entende, se entende. Nós temos que entender, quando eu falo isso, eu queria que a gente interiorizasse, a gente pensasse em nós. Nem nos nossos filhos, em nós. Em nós, individualmente, mas em nós coletivamente. A humanidade substituiu. Aí quando você sai da adolescência, e da infância, que foi a fase antiga, e entrou para a adolescência, eu achei isso aqui, eu copiei do livro, eu achei interessante.
A humanidade substituiu a visão religiosa, espiritual e política pela científica, realista e econômica. A gente saiu. Hoje para nós tem a ver com a verdade que é nua e crua, tem a ver com aquilo que pode ser provado e somos regidos pela economia. A gente nem sabe o que é isso, mas a gente fala assim, PIB e tal. Quem que o PIB? Produto alimento. Então, gasto de 1 milhão e pouco. A gente nem sabe o que é isso direito, mas a gente fala, opa, o negócio está ficando bom. Ah, não, esse mês foi desfavorável. E aí, qual que é uma das grandes características da adolescência? E aí, talvez seja a minha preocupação com a gente, que vive esse início de comunidade. Talvez adolescente, talvez na infância, mas com a zombaria e com a injúria, porque o adolescente tem essa característica. De olhar para o outro e falar, sabe o que ele está fazendo? Aqui é bobagem. Olha ali, gente, ele está nessa ainda. De repente a gente vive isso. E qual que é o adulto? O adulto é aquele que sai, é quando a gente consegue vencer. Lógico que crise faz parte da caminhada, mas a gente consegue vencer essas crises da adolescência. Quando a gente começa a entender o nosso caminho e trilhar o nosso caminho, independente do que aconteça ao nosso redor e sem sofrer tanta influência, porque a gente está no mundo. Deixa eu explicar. Nós estamos no mundo. Nós vivemos no mundo. E não tem como tirar a gente do mundo, toda vez que você morrer. Como viver? Como ser um adulto? Ser um adulto é aquele cara que, inclusive para nós, é estranho. Alguém que não se importa, para nós é muito estranho, gente. Quem não liga para o padrão de beleza, para nós é estranho. Quem não liga para ficar rico, para nós é estranho. Quem não liga para ter para um marketing de crescimento, para nós é estranho. Porque, e agora, uma coisa interessante da vida adulta é que o adulto, e aí algo que você vê que é interessante, o adulto consegue recobrar todas as verdades preciosas da sua infância. Como você sabe que você fica adulto? Quando você consegue olhar para trás, olhar para a sua infância, olhar para o que você aprendeu, olhar para o que você viu, que seu pai e sua mãe ensinou, e falar o seguinte, esses princípios vão nortear a minha vida. O que o adolescente muitas vezes deixa de lado, porque, como foi falado aqui já, ele acha que ele sabe mais do que o pai. Então não é. Aí o adulto, quando ele vira adulto, ele vira e fala assim, agora eu entendo o que meu pai falava. Isso é o primeiro indício que ele está ficando adulto. Agora eu entendo por que meu pai agia desse jeito. É redescobrir as verdades da infância. E a gente às vezes precisa disso. De redescobrir as verdades da infância. Ou seja, voltar às nossas crenças que nós aprendemos. Aos princípios que nos foram transmitidos. É ter redescobertas. Tanto pessoalmente, enquanto coletivamente. E isso gera em nós, sabe o quê? Uma convicção para a caminhada. Porque a caminhada nunca vai ser fácil. A caminhada sempre vai ser complicada porque nós, enquanto indivíduos, não vivemos sozinhos, enquanto comunidade estamos inseridos no mundo. Não há como estarmos desprovidos, não tem como viver numa redoma. Tem gente que tentou fazer isso e não conseguiu. Por isso que eu acho que foi importante o que a gente leu. De tudo que você for guardar, guarda o seu coração. Tem que guardar. Guarda o seu coração. E dizer que não, pelo menos eu falo a partir de mim, que não existe coisas dessas que não estão em mim, é mentira, existe. Aí tem que vamos orar, vamos pedir a Deus, vamos abraçar, vamos dar as mãos, vamos estar juntos, vamos nos ajudar, vamos aprender, vamos redescobrir, e é o que a gente tem feito aqui, vamos redescobrir o que foi deixado para nós. Por exemplo, terça-feira a gente começa os nossos estudos. Qual que é a diferença do adulto para o adolescente? O adolescente é alguém que não se compromete. Ele se compromete com o prazer do momento.
O adulto não. O adulto se compromete com o sendo visto do momento para ter um prazer. Pode falar. Só fazendo um comentário no que você falou ali, Jesus ele veio, ele morreu, o Evangelho foi anunciado pelos apóstolos, que é a boa nova dessa liberdade em Cristo, nos faz prender a tantas regras, a tantos padrões que os próprios cristãos foram criando no decorrer da vida. E nós vamos nos deuteronomizando, criando novas regras, novas liturgias. Se a gente não estiver dentro delas, nós não participamos do grupo que é cristão. Cristão tem que ser assim, ponto final. E na verdade, esse evangelho que nos foi anunciado, esse evangelho da liberdade, ele finaliza exclusivamente em Cristo, na morte de Cristo, pelo seu corpo, que nos trouxe essa salvação, que é pela graça e é de graça. E aí, fechando só dentro do que você falou, que era o livro que eu estava estudando, que é Gálatas 3:1, quando Paulo está exatamente orientando o pessoal da Galácia sobre isso, que eles estavam se prendendo novamente às regras de judeus, sendo eles gentios, querendo, como se eles fossem obrigados a viver aquilo para agradar a Deus, seguindo os padrões que a sociedade estava colocando para eles. E aí ele fecha exatamente dentro do que você acabou de falar aí. Gálatas, posso ler? Gálatas 3:1 fala assim: ó Gálatas sem juízo, quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Respondam somente isso. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Lembrem-se do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Aí ele tem, quem quiser ler e depois para poder repensar nessa ótica que o senhor acabou de falar. Nós recebemos o Evangelho, ele é puro, ele é limpo, ele é completo, ele é tudo que nós precisamos. Na verdade, todas essas aflições que nós vemos aqui é porque nós nos esquecemos do motivo pelo qual o Senhor morreu. Nós nos esquecemos qual é o motivo do Evangelho, qual é o motivo da morte na cruz. Quando a gente voltar, refletir, meditar, entender isso, a gente não vai ser levado tão... Nós vamos continuar sendo influenciados por tudo isso que está aqui, mas nós não vamos ser levados tão facilmente por tanta doutrina, por tanta regra de como o cristão tem que ser, como ele tem que fazer, como ele tem que andar, como fazer parte desse grupo, porque você entende já que você já foi aceito, que você já foi livre. E viver isso, que era o que a gente até estava conversando anteriormente, é libertador. Quando posso falar que eu vivi a minha vida aqui tentando buscar essas regras, e quando a gente para num momento parece que vai me estar, porque o Espírito Santo vive e fala. Exatamente, quando eu li isso aqui de Gálatas, eu falo assim, meu Deus, parece que eu li isso a vida inteira. Você é livre, ponto final. E tudo isso se resume no amor. O amor por Deus e o amor pelo outro. Todas essas moralidades que nós vemos aqui, todas essas regras que nós vemos aqui, são regras que, na ausência do amor, elas precisam ser colocadas. Quando você ama, que é o próprio Deus, ele é amor. Quando você vive Deus, quando você entende o Evangelho, você se torna Cristo, cristão, que é um pequeno Cristo, você consegue viver com muito mais facilidade esse amor. Inclusive, você consegue viver melhor suas próprias crises, porque você entende que você não é dono de si próprio. Eu acho que a gente precisa realmente voltar ao Evangelho, entender a pureza desse Evangelho, a simplicidade desse Evangelho, e receber essa graça que não é barata, que é cara, mas que é de graça. É pela graça. É pela graça. Amém. Aí ele convoca, ele não se para prática. Amém, irmãos? A resposta é Cristo. Parece simples, mas não é fácil. E é isso que a gente vai tentar viver.
E aí a gente só consegue viver um com o outro, porque sozinho também não dá. Sozinho a gente não consegue. Sempre que você precisar de mão, e aí a gente tem que estar junto. Sem querer ser extremo, né? Eu acho que o extremo não é exagerado. Mas a gente, uma coisa que a gente aprende é que a Bíblia ela não fala tudo sobre Deus, mas tudo que nós podemos saber sobre Deus está na Bíblia. E a gente precisa conhecer o Deus da Bíblia, sabe? A gente só conhece o Deus da Bíblia nós começarmos a estudá-lo. Não leia com superficialidade, mas introduzir a Bíblia na sua, posso usar essa palavra, ética de vida, sabe? Porque nós somos acostumados a ouvir, nós temos tanta coisa na cabeça, aí na vida de adolescente que nós estamos, a gente acha que já conhece a Bíblia toda. E aí a gente fica assim, não, já sei de tudo aí, nós somos realmente adolescentes. E precisamos ler e conhecer a Deus, parar o momento que vamos falando de meditação, parar para conhecer a Deus, para falar com Deus, para ouvir a Deus. Nós perdemos muito isso, mas é muito. E o reflexo da sociedade hoje, isso é a maneira que eu penso, o reflexo da sociedade hoje, ela está completamente ligada ao reflexo do que a igreja é na sociedade. Que a igreja, no meado do século, depois do século IV, V, ela influenciou completamente a sociedade, no modo das pessoas viverem. E se a gente se superficializa também, a nossa sociedade toda vai ficando superficial, porque nós somos o diferencial na sociedade. Como Jesus falou assim, vós sois o sal da terra. É isso que ele está falando, pessoal. Vocês são o que vai trazer o diferente para a sociedade. Quando eu comecei a andar de novo lá na comunidade onde a gente fazia parte, e aí eu saí lá para vir para cá, eu estava procurando isso, sabe? A gente sair do que é superficial, sair daquilo que todo mundo fala, e a gente tomou por verdade, eu tomei isso por verdade, o Aleiro falou, por muitos anos, fazendo com que o Evangelho fosse oprimido dentro de mim, em vez de eu ser liberto, eu era opresso, tudo que eu fazia, parece que eu estava me afastando de Deus, em vez de me aproximar de Deus, eu me afastava de Deus, aí eu tenho que entender. Todas aquelas coisas ali, elas nos afastam do mundo. Todas. Pensa assim. Elas nos afastam do nada ali nos aproxima. E a gente insiste em continuar, mesmo sabendo que é importante nós identificarmos a nossa doença. É muito importante. Mas mais importante do que identificá-la é saber lidar com ela. Porque às vezes a gente não vai conseguir se livrar dela, né? Tem doenças que a gente morre com ela. Identificar essa doença e saber fazer com que Cristo viva em nós, mesmo com as nossas doenças. E nós só vamos conseguir fazer que Cristo viva em nós se nós realmente conhecermos a Deus. Não existe uma outra maneira, não existe uma outra maneira de você conhecer a Deus se você não conhecer a Bíblia. O nosso Deus é Deus histórico. Ele tem uma história. A humanidade é contada através dessa história. Até aqueles que não creem em Deus, eles precisam da Bíblia para poder saber como foi a história da humanidade. É um livro histórico. Então, se nós que somos cristãos não nos importamos com a história que nos revela Deus, então nós estamos perdidos. Né? Aí a gente passa a falar igual Paulo, se eu não creio no Cristo, que Cristo ressuscitou, então não é a nossa fé. Então a mesma coisa. Se eu creio em Deus, mas eu também não busco conhecê-lo, então eu não tenho Deus. Só uma observação para a gente pode julgar as pessoas que têm, por exemplo, a depressão, porque a diferença que é por falta de Deus ou por falta de mesmo? Tem muita depressão física, tem muita ansiedade. Exemplo, Paulo era depressivo. Todos os profetas tinham o famoso espinho na cara. Para quê? Eu acho que Deus deixou o brilho de espinho na cara da gente, para lembrar que nós dependemos de Deus, independente da doença, independente da depressão.
falta de Deus, é físico. Então, assim, eu tenho que manter meus padrões hormonais, para não cair nessa acontece. Deus, eu tenho isso. É uma questão física, não é espiritual, como vocês não tem maneira de visualizar ou assim, apontar o dedo. Ah, é depressão do pecado. Aí a gente pode ver, vai orar mais, irmão, vai fazer isso. Não, mas isso acontece, muitas vezes eu tenho. São pessoas que entram muito bem, posso poder dar lembrar que eu não sei tem o mal social, mas tem o mal que Deus permitiu que a gente tivesse. Acho que espero que essa manhã tenha sido aproveitada para vocês, que eu também foi muito. Espero que de alguma forma a gente pense, ore, medite e busque do Senhor. Hoje à noite nós vamos falar lá na igreja do Pastor Paulo. Quem quiser ir com a gente, fique à vontade, vai estar lá no grupo da igreja. Eu vou orar agora, mas eu estou falando uma coisa, você faz essa palavra. Ah, não. A minha Bíblia está assim, eu pensei, eu estava querendo falar uma coisa. Eu vou deixar ela falar, porque eu falo no lugar certo, ela vai dar. Está suando. Mas assim, a nossa proposta foi nos fazer pensar. Amém? Pai, te agradeço por essa manhã, pela vida preciosa de cada um dos nossos irmãos, por aqueles que não puderam vir por algum motivo, e que eles depois, quando o Wagner disponibilizar para nós, porque eles prometem que o Wagner tem feito, eles também possam ser abençoados. No início dessa caminhada a gente quer ser só cristão semelhante a Jesus Cristo, e se importar com o que Deus quer para nós e viver uma vida de liberdade, sendo prisioneiros da cruz. Ajuda-nos a viver essa verdade, abençoa o nosso dia, colocamos o culto da noite também diante do Senhor lá na igreja Batista do Rio Novo, seja um culto muito gostoso, na liberdade do Teu Espírito. Que a graça de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito, o amor e confundimento de Jesus seja uma marca em nós, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe.